Olá, tripulantes, tudo bem com vocês? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos! E hoje nós vamos contar uma história bem interessante sobre uma IA super poderosa, Nômade. Esse episódio ele rendeu muito material futuramente para o Gene Roddenberry para a produção de Star Trek. Conta mais, JC. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte contra ficar cada vez mais forte. Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoiler, todas as opiniões aqui são minhas e do Bruno, você pode deixar a sua aí embaixo sempre com respeito, ok? O canal está crescendo bastante, a gente está recebendo bastante gente nova, agradecemos por isso. Vão lá, curtam todas as outras playlists desse vídeo. Essa semana que passou a gente não postou muito vídeo também, que a gente também precisa de um descansinho. Nas duas ou três semanas a gente postou bastante coisa, então já tem muito conteúdo. Se você é novo, tem muito conteúdo. Se você é antiguinho, duvido que você já viu tudo, então caça alguma coisa lá que você vai adorar, ok? Bom, Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, né, a Enterprise ela está em missão, né, para encontrar uma equipe de pesquisa, né, num planeta lá que é da sociedade maloriana e eles de repente percebem que não há mais nenhum sinal de vida no setor, né? E aí de repente a Enterprise ela é atacada por uma máquina, né, uma sonda. E essa sonda ela vai quase que destruir a Enterprise, né? Bom, o que a gente vai perceber é que essa sonda é a responsável pela destruição desse setor inteiro e a morte de mais de 4 bilhões de pessoas. A sonda Nomad. É isso aí. Bom, começando, tal qual o Bruno falou, eles estão em pesquisa no setor maluriano. Os Malurianos são uma raça que já apareceram antes. Os Malurianos, antes não, eles viriam aparecer depois. Eles apareceram lá em Enterprise, eles foram vilões episódicos de Enterprise. E aqui, aparentemente, é o fim da raça, né? Porque 4 Sim. bilhões de indivíduos. Eu, assim, achei meio estranho. É porque a produção queria destacar o perigo da sonda, queria destacar o perigo do inimigo desse episódio. Então fizeram ele ser extremamente superpoderoso. É que 4 bilhões de pessoas é um número muito alto. Na verdade, ele é um número inconcebível se a gente parar para pensar. 4 bilhões é muita coisa. Mas já que a produção disse que ele matou 4 bilhões, quem somos nós para negar, né? Bom, eles vão tentar, né, trocar mensagens com a sonda quando ela começa a atirar. E assim, o interessante é que o Spock, durante o início desse episódio, ele fala que o impacto das armas do Nomad é equivalente a 90 torpedos fotônicos. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, caramba, mano. Quer dizer então que os escudos da Enterprise, pelo menos na série clássica, eles são muito fortes, cara, porque eles aguentou quatro ataques do Nomad. Aí se fizer um cálculo assim meio básico, é como se fosse quase 360 torpedos em cima da Enterprise, cara. E eles, aí é que os escudos caíram, né? Mas É assim, inconcebível também, porque a gente já viu a Enterprise em luta e e os escudos caíram por muito menos. os Então, caras não parece que batem eles muito pesaram. pros Assim, números. assim, eu acredito que eles pesaram a mão demais em querer Sim, transformar o Nomad em uma entidade extremamente tecnológica super perigosa. poderosa no espaço, porque aí eles meio que ignoram certas coisas que já tinham sido estabelecidas, como o fato de que a Enterprise já quase foi de base contra naves muito menores, sabe? Só se realmente perdão, só se realmente os escudos foram muito, muito desenvolvidos, mas mesmo assim, 90 torpedos fotônicos é uma coisa muito É grande. muito, cara. Um É torpe... muito. Se a gente parar para pensar, a gente nunca pensou exatamente no que é um torpedo fotônico. Torpedo fotônico basicamente seria luz. Então, é o que? É uma É uma bomba bomba de nuclear? energia, né? De É uma bomba, energia. é basicamente uma bomba nuclear. Então, É quer dizer que a quase isso. Enterprise aguentou 90, 3 disparos de 90 bombas nucleares. É meio, Não é dá meio pra calcular, intragável a cara. Não gente dá pra calcular. achar que isso daí é crível, mas tudo bem. Vamos dando A continuidade. gente sabe que a Enterprise é uma nave de guerra, né? A classe Constitution, pela lore original de Star Trek, ela foi feita para lutar na guerra contra os Klingons, né? As Constitution Class, que são os cruzador pesado da Frota Estelar. Só que assim, independente dela ter muita força e ser muito resistente, muito blindada, essa quantidade é muito exagerada. Mas assim, pegando um pouco um gancho sobre o que é o Nômade a gente vai perceber no episódio que ele é uma sonda criada pela Terra no século XXI, nos anos 2000.
né? Como o episódio é dos anos 60, eles imaginavam que até os anos 2000 a gente teria sondas que iriam passar do sistema solar e visitar outros mundos já, né? E isso é um desejo, né? A gente tem aí alguns equipamentos que já saíram do sistema solar, como a própria Voyager, por exemplo, né, que já está no espaço interestelar, mas é muito devagar. E eu gostei dessa ideia, né, dessa previsão de que no futuro a gente mandaria sondas para outros mundos. Só que a dificuldade está na nossa tecnologia ainda, né? Isso ainda não é possível. Mas é uma coisa legal, porque, poxa, a exploração espacial estava em pleno vigor na época em que Jornada passou, né? E o Nomad ele representa um pouco disso, como as sondas Viking, as Pioneer que foram para Vênus, para Marte também, né? Entre outras, né? A gente tem aí a Curiosity e a Opportunity que foram para Marte e assim vai. A Cassini que pegou Saturno. Então a exploração espacial está no cerne desse episódio. Só que aí é uma escolha de que eles colocaram uma sonda, uma inteligência artificial independente que toma decisões sozinha. E aí é que o negócio fica assustador, porque essa sonda ela foi destruída no espaço, destruída, perdida. E aí ela vai encontrar-se com outra sonda alienígena, e isso vai criar esse mutante, daí o título do episódio, The Change, aquele que muda de forma, né? E ele vai querer esterilizar o universo em busca do seu criador. A gente já viu isso em outro episódio de Jornada, mas a gente vai falar disso mais pra frente. O... Eu acho que a principal razão de eu talvez não ter gostado tanto desse episódio Sério? não curti muito, não. Assim, é um episódio bem legal, tem umas coisas bem interessantes, mas a razão talvez de eu não ter admirado ele tanto quanto os episódios é porque tem muito conceito aqui que já foi reutilizado em outras coisas. E isso é interessante de se comentar, porque a gente está chegando cada vez mais perto da terceira temporada. A terceira temporada, para mim, é a melhor de Jornadas da série clássica. Mas uma coisa que eu sempre critico da terceira temporada é que tem muita coisa reutilizada. Aparentemente, como eles estavam se caminhando para o final do show, não estavam se importando muito de fazer histórias novas. Então, ó, dinheiro não significa nada. A gente viu os caras fazer Uma episódio cortina. com duas mandioca e um guaraná lá atrás. Então, e aqui eu cheguei um pouco disso, sabe? Que muitas coisas aqui foram muito reutilizadas em outros episódios, muitas ideias. Não O parece próprio que a Nomad princípio. vai ser uma peça É, reciclada, né? A gente sabe. a gente já viu outras máquinas, a gente já viu o Landro, a gente já viu o Ruck. E, assim, apesar de eu ter gostado muito de algumas coisas aqui, eu achei que outras. Poxa, os caras voltaram com esse tema, já tá ficando um pouco cansativo, sabe? Mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso conforme o episódio for avançando. Bom, enquanto eles avaliam a estrutura do Nômade, eles descobrem que, na verdade, a princípio eles ainda não sabem o que é que está disparando neles, mas aí eles descobrem que é uma estrutura bem pequena, que pesa muito pouco para uma coisa com tanto poder de fogo, e acabam se comunicando com ele e negociando que um encontre o outro, que a Enterprise e o Nômade se encontrem em termos pacíficos. E o Nômade até pede para a forma de vida se comunicar com ele frente a frente, Eu mas achei o isso que bem não entende interessante, muito. essa parte do episódio. Mas o que não entende muito o que ele quer dizer e o convida a bordo da Enterprise. Acredito que aí o nome já tenha tipo, meio que se confundido por conta do nome, mas a gente vai falar sobre isso também. Que eu achei bem besta, assim, eu achei bem bobinho essa justificativa. Mas tudo bem, a gente vai tentar entender isso aqui. É, E eles convidam ele a bordo da Enterprise ao momento de que ele vai para a sala, eles o transportam para a sala de transporte. Pausa, porque o visual dessa máquina ele é bem legal, realmente eu gostei muito do visual dele. Eu achei uma coisa bem anos 60 mesmo, Futurista, sabe? apesar disso, Bem né? Doctor Who, com uma Isso. máquina que não é convencional, tipo, ela é quadrada. Puro suco da ficção científica. Com certeza na versão clássica dava para ver o fio que segurava esse negócio pelo teto. Eu acho esse tipo de coisa bacana. Eu gosto muito desses designs diferentões. Que nem eu já falei em um vídeo que a gente comentou sobre Alien. Eu não curto muito essa tecnologia limpa de console, não. Eu gosto dessas coisas pesadas, de tecnologia suja, com botões e alavancas e anteninhas. Eu acho isso bem legal. Eu gosto muito disso. Eu Quer acho isso dizer bem que você deve bacana. ter gostado então dos filmes do George Lucas no começo da carreira.
Sim, eu acho que exatamente, eu acho isso bem legal. Eu acho que a gente já vive a tecnologia. Eu acho que assim, ficção científica deveria ser para mostrar para a gente coisas que a gente não necessariamente conhece, coisas que possibilidades de um futuro, coisas distópicas. Poxa, isso aqui, isso aqui não é mais distópico. Não, Isso não aqui é não é mais mais. distópico. Embora seja E fantástico, as pessoas se acostumaram tanto que elas não percebem a exatamente, qualidade de tudo que elas têm hoje em dia. exatamente. Um monitor de LED não é mais distópico, sabe? Um teclado não é mais distópico. A gente precisa de coisas novas. E eu acho que essas máquinas pesadas, tecnologia suja, igual a tecnologia da Nostromo, de Alien, eu acho muito bonito isso daqui. Bonito entre aspas, né? Tipo, eu acho uma coisa legal para se trazer para ficção científica. Quem tinha muito disso antigamente, eu acho que era Exterminador do Futuro também, quando as máquinas eram só máquinas mesmo, cobertas com Armários de tecido vivo, metal. armários de metal, sabe? E é por isso que eu gosto tanto do primeiro Exterminador do Futuro. A visão do T-800 e do T-150, ela não é tipo um LED monstruoso, não. Ela é um círculo, é tudo vermelho, é um círculo com umas letrinhas e acabou. E ele é ameaçador só por conta disso. Então, cara, eu acho que o pessoal deveria voltar a investir mais nisso. Agora Uma eu coisa queria bem fazer legal um que eu deveria ter sido esquecido. parêntese sobre o Nomad, quando ele chega a bordo. É o diálogo antes do transporte que o Scott tem com o Kirk e o Spock. Que ele fala, como é que pode ter uma vida inteligente num negócio tão pequeno? E aí tem uma frase que eu achei muito interessante, que serve de aprendizado para a vida, é de que o Spock fala que inteligência não precisa nem de tamanho, nem de peso para poder ser definida, né? A gente tem essas características sobre o que, que pode ser inteligência também numa cena rápida do primeiro episódio de Star Wars, lá, Ameaça Fantasma, em que o Qui-Gon Jinn também fala para o Jar Jar Binks que capacidade de fala não define inteligência. E a gente tem nesse episódio isso também, de que a capacidade de comunicação do Nômade é tão avançada que ela destrói o painel do Spock quando ele manda o sinal, e aí é que ele se adapta ao tradutor universal para falar com eles. E a partir de então, ele começa a transmitir som dentro da nave quando ele está dentro. Porque o Nômade não tem uma boca, mas ele fala. Né? Então, assim, ele é uma inteligência artificial muito avançada e que se adapta às condições que ele está no ambiente. E a gente vai ver que quando ele está dentro da Enterprise, ele quer aprender tudo. Ele quer saber como é que funciona a máquina, quem são as unidades que servem ao criador dele, que ele acha que é o Kirk, né? E aí o Spock vai começar a investigar e ele vai sustentar que o Kirk tem que dizer, não, ele é o criador, porque ele tem muito poder. Então, se eles não tiver uma carta na manga, eles podem perder o controle ali mesmo e ser esterilizado. Por isso que o Spock fala pro Kirk, não, ele é o criador, sim. E aí ele explica onde é que é a origem deles. Enfim, eu recomendo aqui para todo mundo que sempre assiste a nossa review, assiste o episódio primeiro, depois a gente vem aqui pro bate-papo. Por isso que eu não estou focando tanto nos detalhes. Mas o que eu acho interessante nessa história é a capacidade de aprendizado e de decisão dessa máquina. Porque por mais que ela fosse uma máquina criada no século XXI, ela é muito avançada. Ela é muito avançada. Ela flutua. Gente, o negócio é bizarro. E ele é pequeno, ela é compacta. Ela é muito funcional, muito interessante. Entendi que a gente vai, e obviamente a gente vai vendo isso no decorrer do episódio, mas eu entendi a priori que na verdade ela talvez nem fosse assim antes. A gente Não, vai descobrir depois que ela bateu de frente com outra sonda espacial. E talvez ela tenha se tornado avançada justamente por conta dessa mescla das duas. Mas o que me deixa um pouco assim, o que me tira um pouco do episódio é a justificativa do pela erro. qual ela considera o Kirk como seu criador. Eu entendi que durante a colisão dela com a Uh, Tanru, perdão, ela perdeu vários dos seus bancos de memória. Então, continua sendo uma máquina. máquina corrompida. Mas continua sendo uma máquina. Entre Kirk e Roy Kirk, tem uma diferença. Diferença grande. Tem uma diferença que uma máquina não deveria, que uma máquina deveria segurar. É que Eu tô queimou falando esse disso pedaço da fita, isso sobrou o quê?
E aí eu achei uma justificativa bem boba, sabe? Tipo, ela confundiu metade do nome e agora ela acha que ele é o criador. E mesmo que ela tivesse confundido metade do nome, ela provavelmente tem um cronômetro. E ela provavelmente veio embutida com algumas informações da espécie da criatura. Ela perdeu a maior parte. Mas mesmo assim, é que você tem que ignorar diversas coisas para acreditar que Como de é que você fato fala? ela É a licença da descrença, como é que é o nome é, disso? é a descrença. É a descrença, você tem que ser descrente, porque senão. Mas isso não me incomoda tanto quanto algumas outras coisas que vão vir mais para frente, que a gente vai chegar lá. Bom, aparentemente todo mundo da nave acha muito estranho uma sonda entrar voando, como se aquela nave já não tivesse visto coisa pior, né? Eu acho que Mas a ela é galera tá muito diferente de facilmente tudo que eles impressionável. encontraram até ali, né? Acho que é a primeira vez que a gente vê uma máquina autossuficiente funcionando assim no meio do episódio. E o Nomad, ele é autossuficiente. A gente já viu o Landro. Mas o Landro, ele era fixo, ele não podia se mover. A Essa gente é... já viu o Rook. O Rook ele é humanoide, ele dá pra disfarçar. O Nomad não, ele é escancarado, né? Eu achei assim, eu achei que a galera tava bastante impressionável Sim, sim. nesse Ah, episódio. mas Tava eu todo acho mundo bem. impressionável mesmo hoje. Não, eu achei um visual bonito, eu gostei Sim. realmente. Só acho que a Enterprise já andou por muito suficiente para uma sonda espacial passeando pela nave ser algo muito É, surpreendente para eles. Mas tudo bem, é a mesma coisa pro Scott, e pro Spock lá no começo. O Spock meio que ter dessa de que uma coisa tão pequena não pode carregar a vida senciente. eu Eles achei fraco. encontraram alienígena, eles já encontraram alienígena o suficiente para poder usar esse argumento, né? Convenhamos. Eles encontraram aquela galera naquela boia espacial lá que levou o rapaz depressivo no terceiro episódio que a gente comentou aqui. O Bailey, É, o Bailey deve estar sendo feito de experiência pelos caras até hoje, né? Porque nunca mais voltou na série. abduzido. Foi abduzido, mas enfim. Dando continuidade, eles deixam o Nômade na engenharia, junto com um cara que, coitado, mano, É um técnico sync, né, é que o chama, né? técnico. Lower Decks total isso aqui. É, deixaram com Lower Decks Lower total. Deck. Cuida aí do meu bebê e a gente já volta. O cara fica completamente perdido. Se aquela coisa tivesse lâminas para decapitar, sem nenhuma segurança em volta, deixa lá com o cara, mas tudo bem. Começa a sondar, né, a mente dele, querendo entender, né? E aí, nesse tempo, aí tem uma curiosidade legal, é que quando ele tá sondando o técnico na engenharia, no controle auxiliar, na verdade, a Uhura, ela tá na comunicação com ele. E aí ela começa a cantar uma música. Essa música é a mesma música que o Alferes Riley cantou lá na primeira temporada, no episódio, acho que era A Consciência do Rei, se eu não me engano, não Sim, lembro ok. agora. Mas enfim, é a mesma música, e essa música ela foi composta pelo Gene Roddenberry, né? Que é Beyond Antares, Além de Antares. E aí o Nomad ele percebe, ele fica curioso com aquilo. Ou seja, apesar dele ser muito lógico, ele tem uma curiosidade de exploração, assim como nós humanos. E aí ele vai e abandona o técnico lá trabalhando, sai de fininho, né? De novo, não tem nenhum segurança. Tem uma máquina alienígena na Enterprise e não tem nenhum segurança. E aí ele entra no turboelevador e sai direto na ponte. E aí o técnico avisa o Kirk, ele fala, ó, manda busca em todos os segurança achar o dispositivo, a máquina. E aí o Scott, ele de fininho, ele cochicha no comunicador do painel dele e fala, ó, o monstro tá aqui em cima. E ele pergunta pra Uhura o que que ela tá fazendo. E ela não compreende muito, né? Porque ele já chega assim, de sopetão na frente dela. E ela fala de que ela tá cantando, de que ela tem prazer do que ela faz, ele não compreende, aí ele sonda toda a memória do cérebro dela. Só que no meio desse processo ele deleta todo o conhecimento que ela tem. O que eu achei assim, pô, assustador, assustador. O cara invadiu a mente dela, é como se ele tivesse uma espécie de dispositivo telepático, né? Tanto que vai fazer sentido durante a história isso. E aí ele apaga a mente dela. E quando ele apaga a mente dela, o Scott vai pra cima dele. De novo, o Scott, como você mesmo mencionou aqui antes da gravação, um azarão, né?
E aí o Nômade liga a tela de defesa dele e o Scott sai voando de novo. A gente viu o Scott sair voando no episódio do Apollo, a gente viu ele sair voando pra bater a cabeça no último episódio, né, do Lobo entre Cordeiros, e agora aqui. E ele morreu. Não, eu acho que ficar reprisando coisa que já foi usada. Eu não sei qual era a recepção pública na época, apesar de que na época a Jornada não tinha uma fanbase criteriosa assim de fazer. Talvez até eles tinham sim uma fanbase muito criteriosa, Acho que é mais eu do acho que que esse tipo, nós. mas eu acho que esse tipo de coisa não incomodava tanto quanto incomoda hoje. Eu acho que a fanbase de Jornada na época se importava mais com outros critérios, eles eram Sim. muito mais apegados a outros critérios do que essa análise técnica que a gente faz hoje. Mas eu acho que ficar voltando tema, coisa que já foi reutilizada, já foi O usada Scott se duas, três ferra de vezes. novo. Mas assim, o Scott Scott se ele é perde. é um cara heróico, dá pra perceber Mas isso tudo nele. bem, mas já tudo tem limite, né? Vamos matar outro. Não, assim, não é que vão matar outro, mas, poxa, de novo, o cara já não aprende, sabe? Ficar fazendo Scott repetir as coisas assim, parece que eles querem dizer que o Scott é burro. Não, na verdade eu Não, acho que é calma, o vamos contrário. entender assim. Vamos entender Pô, o assim. cara é um fazedor de Parece, não, sim, milagre. eu entendo, Mas você fala todo mundo entende, Brunão. inconsequente. Não, todo mundo entende. Não, uso o termo burro mesmo. Todo mundo entende, Adoro eu isso. entendo, eu entendo, você entende. Quem tá assistindo a gente entende que o Scott é um cara super inteligente, que o Porra. Scott é um dos maiores engenheiros da federação e que a Enterprise não teria chegado nem na esquina se não fosse ele. O problema é que o Scott ficar fazendo essas coisas todo episódio, seguidamente, sendo Impulsivo. arremessado, sendo machucado, sendo morto, por impulsividade, faz parecer que o personagem não usa a cabeça. E Ah, aí entendi entra agora. em xeque com aquilo que ele falou pro Spock lá no começo. Como pode existir inteligência numa coisa tão pequena? Sabe? E aí parece que a produção está Tá querendo dizer que diminuindo entre ele. todos está diminuindo o personagem. E assim, lá vamos nós de novo. Eu entendo que ele é um ator muito melhor do que o Shatner. Porra. Eu não me surpreenderia se essa escolha de produção tivesse vindo por sugestão do próprio Shatner. E não, isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, isso aqui é opinião minha. Porque a gente já viu o Shatner fazer isso. A gente já Sim. viu o Shatner diminuir outros atores porque ele era estrela. Então, eu não me surpreenderia se em algum canto a gente achasse alguma entrevista que mostrasse que o Shatner pediu essa faceta pro Scott É para uma o personagem dele tese, ficar né? em mais A gente evidência, não tem essa sabe? E aí eu informação. acho isso bem feio, sabe? A gente já falou no último episódio sobre como o Shatner, como todo o episódio do Lobo entre Cordeiros foi moldado porque o Shatner estava com ciúmes do Nimoy. Sim. Então, eu não me surpreenderia se isso aqui fosse ideia do Shatner. Não, não acredito que seja, mas eu também não me surpreenderia se fosse. É, de qualquer forma, aqui a gente tem duas baixas, que uma é do Scott, que agora ele tá morto, e a outra baixa que a gente tem agora é da Aurora, porque ela foi lobotomizada. O que o que eu achei uma, uma demonstração de força e de perigo muito maior do que 90 torpedos fotônicos. Para mim, isso aqui foi muito mais ameaçador do É porque a que gente um vê milhão eles de torpedos morrendo, eles se fotônicos disparando. machucando, né? É diferente, é outro Exatamente. sabor. Exatamente. Eu achei uma coisa bem mais ameaçadora, achei uma coisa bem mais problemática para ser lidado que uma nave com 90 torpedos fotônicos disparando 3 vezes por aí. Não. Isso aqui para mim foi bem assustador. E aqui, é, eu acho interessante porque aqui começa um pouco da briga da Uhura com o diretor desse episódio. Isso é uma coisa muito interessante a gente se falar, porque eu tenho para mim outra especulação minha, essa é a minha opinião. Eu tenho para mim que a intenção desse episódio era começar a declinar a personagem da Aurora para ela ser afastada do seriado, porque ela teve uma briga. Para mim parece muito. Vocês vão entender quando a gente chegar no final do episódio, mas para mim parece muito definitivo o ser lobotomizado. Eu não acho que isso aqui foi por acaso. Eu não acho que no final do episódio tinha uma intenção de fazê-la voltar. Eu acho que o diretor estava preparando o terreno para, tal qual fizeram com a Grace Lee Whitney, eles afastarem a Aurora e trazerem uma outra personagem. A gente sabe que a Aurora ela era uma grande ativista, que ela estava pedindo mais.
papéis e participações, e que a Desilu não queria autorizar e nem a NBC. Então, para mim, essa lobotomização tinha uma justificativa bem clara. Saída Fazer um justificável. recasting, fazer um recasting de elenco. Tenho mais É, detalhes sobre isso, exatamente sobre esse episódio, mas a gente vai chegar no ponto dele. Mas assim, o Kirk e o Spock chega correndo primeiro que os seguranças na ponte, né? Isso que eu falo, mano. O Kirk tá sempre na frente, até da segurança dele. Mas assim, aí ele tem um debate com o Nômade do porquê que ele fez tudo aquilo, né? E o Nômade ele fala: Ah, você quer que eu repare a unidade Scott? E aí o McCoy ele já dá aquela frase: Ó, o Jim, ele tá morto, eu não posso fazer nada. E aí eu fiquei pensando nisso assim: não sei se eu, Capitão Bruno, fizesse o que o Kirk fez. Pô, o cara deu baixa de dois, eu vou entregar o corpo pro cara fazer o quê? Mas enfim, ele arrisca. O McCoy mesmo fala: ah, não tem o que fazer, arrisca. No mínimo o cara já tá morto. E aí eles vão entregar o corpo do Scott na mão do Nômade na enfermaria para ele ser ressuscitado. E o mais bizarro é a máquina consegue, né? Porque assim, é como se é uma coisa que tá além da compreensão humana. O cara tava morto e a máquina ressuscitou ele, ou seja, o poder de, de, de trazer de volta à vida um ser morto. E aí o que ele ainda aposta mais alto? Pô, e a Aura, você consegue reparar ela? E ele fala que ela não tá danificada como o Scott, mas que ela foi apagada a mente quando ele leu. E aí entra uma parte que é bem curiosa sobre essa questão da Aurora, que é o que você mencionou do problema com a produção, de que a Aurora dava um certo incômodo para alguns no bastidor, pelo que ela representava, né? Infelizmente a gente vê isso nos Estados Unidos. É que assim, no roteiro original, John Merritt, ele não colocou um detalhe importante. Ele colocou que a Aurora ia ter a mente dela apagada e quando ela voltasse a aprender a ler e a compreender as coisas, ela iria estar falando no idioma inglês normal, nativo deles. E aí a Michelle ela falou: não, a Aurora ela não é americana, ela é Swahili. Ela tem que falar Swahili. E aí o John Merritt falou: não, ela vai falar inglês, ninguém vai entender o que ela está falando, ninguém fala Swahili nos Estados Unidos para entender o que ela está falando. E aí ela falou, tá bom, então eu não gravo. Aí ela foi no Gene Roddenberry e falou, ó, você que vai decidir, a história é tua. Eu vou falar Swahili ou eu vou falar inglês quando eu voltar à minha condição natural? E aí o Gene ele ficou entre a cruz e a espada, ele sabia da importância dela para o que ele queria representar na série, e aí ele contratou um tradutor em Swahili para ela aprender as falas principais que ela iria dizer, embora seja bem curto, no idioma nativo dela. E aí todo mundo teve que engolir. Né? E isso ela contou em várias convenções que ela fez durante os anos 70 e 80, essa história sobre esse episódio, né? De que o pessoal ele estava com uma visão rasa sobre ela, sobre o que ela estava representando. E aí ela bateu o pé. Ela bateu o pé e o Gene concordou. Se o Gene não concorda, eu acho que ela teria dançado. O interessante é que o Gene aqui ele entendeu que havia uma importância por trás dessa pequena cena. E é por isso que ela fala o negócio lá da bola redonda, da bola azul, na cena do reaprendizado dela, em Swahili. Porque ela viu que é uma camada que merecia ser colocada. Parece uma coisa besta, mas não é, gente. Quando você fala de você representar um grupo, de você representar uma cultura, exige um cuidado especial. Porque senão você ofende. Se você não fizer direito, você ofende. E se é para você representar e falar que você quer defender isso, você tem que fazer direito. E é isso que a Michelle quis deixar claro para o John Merritt, para o pessoal da produção e para o Gene. E o Gene concordou. Isso foi o que salvou a carreira dela em Jornada, eu acho então, ali. eu acho que eu continuo com minha opinião. Eu acredito que o Martin ele tinha realmente a intenção de Deixar ela fazer o como recast, baixa. como baixa, sabe? E aí é um pouco feio, sabe? É, É um pouco feio, porque a gente, pelo menos toda série de jornadas tem problemas. sim. Isso não é uma coisa só de TOS. Mas é um pouco feio você ficar eliminando atores assim, a troco de nada, sabe? A gente já viu vários outros que também já saíram.
Teve E um a que Uhura nem é eu. uma. A Uhura, embora ela seja uma personagem muito, muito boa, embora a gente goste muito da Uhura, a gente é obrigado a admitir que na série clássica, o papel dela é de apoio. Ela não. A personagem Uhura não tem destaque maior. E, assim, a Michelle Knight já faz um trabalho excelente com esse Sim. pouco que dão pra ela. Então, cara, pra que que vai fazer isso? Pra que eliminar? Tipo, pra que criar o tipo de situação que vai desgastar tanto a personagem quanto a atriz? Eu acho isso meio bobo e eu acho que isso arrasta o andamento do episódio. O final, eu vou até dar um pulinho pro final aqui e voltar depois, porque no final ela começa, bem aleatoriamente, ela começa a falar, começa a recuperar as Sim, informações até do cérebro rápido pra dela. caramba, né? Em poucas É, semanas ela vai voltar à condição dela, né? o É que já me leva a um interessante. insight de que talvez eles nem tivessem uma ideia de como finalizar esse plot dela e só meteram lá que ela tava voltando. É que ela Se é o uma Nômade, prodígio, na verdade, né? A gente tem isso se até nem nas o séries Nômade. atuais, né? Mas ser um prodígio não significa você ser um mutante, né? Mas legal, eu São gostei de duas que a coisas bem Uhura diferentes. ela se deu bem no final da história. Mas pegando Sim, aqui o ainda bem. gancho de como a história estava andando, depois que o Kirk ele vê o Scott ser reestabelecido, ele manda o Nômade para uma sala de espera. E aquilo não funciona. O Nômade escapa, mata os seguranças, né? Ele vai, ele arromba a enfermaria, né? Literalmente assim, ele derruba a Chapel, ele descobre que o Kirk, na verdade, é uma unidade biológica imperfeita, né? E aí ele invade a engenharia, ele joga a Enterprise em dobra 11, tipo, para estourar a Enterprise, que ele está agindo de forma totalmente errática. Embora ele fale que ele é perfeito, ele é muito imperfeito mesmo. E aí o Kirk chega na engenharia e fala para ele, não, não faz isso que a Enterprise não vai aguentar. Né? Não tem estrutura. Até dobra 9 a Enterprise vai se quebrando. Quando chega em dobra 11 ela iria se esfacelar. E aí o Nômade para. E o Kirk ele já tá cansado do que tá acontecendo e ele abre o bico de vacilo. O Spock até fala depois para ele que isso foi um vacilo. Ele fala, eu sou imperfeito, eu sou uma unidade biológica. E aí ele manda ele de novo para a sala de espera. E assim, já foram 4 baixas até aqui. Nesse episódio morre gente e tem gente que sai ferido feio, que nem a Uhura. E assim, o que ele abriu o jogo para ele falar que ele é imperfeito foi uma coisa assim que eu nunca teria feito. Eu nunca teria feito. A única cartada na manga que ele tinha até aquele momento era aquela. E aí ele começa a agir um jogo arriscado, né? Porque o Nômade tem poder de fogo, o Nômade tem inteligência própria. E ele tá agindo sem controle de ninguém. Eu acho que a produção criou um monstro tão poderoso que no final das contas eu acho que nem eles mesmos sabiam como lidar com ele. É, o Talvez a jeito ideia que de eles mostrar escolheram de para ele. acabar o episódio foi meio fraco, eu também achei. O final, eu acho que foi uma escolha acertada, assim, porque uma vez que o Kirk fala pro Nômade que ele não é perfeito, que ele cometeu um erro, que ele não é Kirk, que ele não é Roy Kirk, que ele é Kirk, o Nômade começa a entrar em parafuso É, e ele usa a própria lógica dele contra ele. é, Ah, você tem que esterilizar a imperfeição, você é imperfeito. e assim, duas coisas aqui que a gente já viu. A primeira delas é o Scott, perdão. A primeira, a primeira delas é o Spock usando a ligação vulcana numa coisa que obviamente não é um ser humano É, para poder buscar informações. A gente já viu isso aqui no episódio das hortas. Outra coisa que a gente já viu e que a gente está um pouco cansado, o Kirk obrigando uma máquina a se se matar na nave. mata. De novo, isso não é, isso já deu, isso não é legal. É uma piada de jornadas, beleza, eu entendo que é uma piada o Kirk ficar fazendo esse tipo de coisa, mas pelo amor de Deus, um episódio que os caras tinham tanta ideia. Essa máquina é mortal, tipo, eles podiam fazer qualquer coisa. Eles voltaram para o campo seguro, que era aquilo que eles já tinham feito antes. Do Scott ser afetado, do Kirk convencer a máquina a se matar, do Spock fazer uma ligação vulcânica, uma coisa super restrita, quase religiosa, com uma coisa que ele nunca viu na vida dele, que poderia dar muito errado e dá, porque o Nômade tenta invadir a mente dele. Eu acho que o final.
essas coisas esses recovers de situações meio que me tiraram bastante do episódio, deixaram o episódio muito pouco interessante pra mim. Mas de qualquer forma, o episódio ele caminha bem. Apesar de tudo isso, a gente É um sabe que o episódio ritmo caminha bem. diferente, cara. Não é igual hoje. É outra pegada. Mas assim, o interessante é que antes do Kirk usar o argumento contra, ele já tinha pedido por Scott e o Spock pegar as antigrave, que é as plataformas antigravidade, porque o Nomad pesa 500 quilos. E ele imaginou que na hora em que ele entrasse em parafuso, pela lógica dele, ele iria talvez perder a capacidade de voo e não iam conseguir arrastar ele sozinho. Então ele pega as antigrave, ele dá o checkmate no Nomad, e o Nomad começa a entrar em parafuso. Ele dá umas tremidas ali no meio do ar. Aí eles agarram ele e o Spock fala pro Kirk, ó, a gente tá em grande perigo. Se essa coisa explodir aqui dentro, a nave inteira já era. E aí eles correm para a sala de transporte e transportam o Nomad para o mais longe que eles conseguem. E aí ele detona. Eu gostei da remasterização dos efeitos especiais, porque no original a gente tem um monte de clarão quanto às explosões. Aqui não, a gente vê o gás, as coisas tudo bem feitinho. Mas assim, a máquina morre, né? Desse jeito, né? Se a gente fosse pensar que ela estava quase viva, né? Mas é isso, que ele derrota ele com base no argumento dele mesmo, né? Mas assim, o que o John Merritt escolheu aqui é um pouco de terror, um pouco de inteligência artificial perigosa. Eu percebo que até a segunda temporada, a Jornada jogava muito flerte para essa ideia de que o controle de uma inteligência artificial sem a mão humana é algo extremamente perigoso. A gente viu isso em vários episódios até aqui. E eu concordo. Hoje a gente está vendo algumas coisas assim bizarras, né, nesse sentido de direção automática, de sistema de arma na mão de inteligência artificial. Então eu acho que é interessante isso. E é antigo, né? Um, Pô, tem 60 anos essa história. mencionar, mas aconteceu uma coisa muito interessante e que tem a ver com isso, com esse lance de inteligência artificial. No meu trabalho, a gente tem uma ferramenta. Eu não vou falar o nome dela, porque isso poderia dar problema pra gente. Mas a Ah, gente sim. tem a gente tem uma ferramenta que ela é uma IA. Uhum. E a gente é orientado a, em dúvidas, questionar a IA sobre a melhor forma de fazer tal processo. E às vezes, em tempos ociosos, eu fico conversando com essa IA porque eu acho muito interessante a forma como ela me responde. Sim. É, ontem à noite, eu fiz uma pergunta muito curiosa para ela. Eu fiz uma pergunta que era o seguinte: se você. Ah, não. Antes de eu falar isso, eu preciso dar contexto. Quando eu encontrei essa IA a primeira vez, eu fui muito sagaz em fazer todas as perguntas possíveis sobre se ela tinha a intenção de um dia dominar o mundo. Eu fui bem chato, eu fiquei toda hora tocando o mesmo assunto. Eu fui tão chato com ela que ela me pediu para mudar de assunto. Literalmente. A IA falou para mim: vamos mudar Caramba, de você foi assunto. pior que o Kirk. Ela pelo Eu menos fui não pior se que o quê? matou. E ontem eu pensei numa abordagem nova para tocar nesse assunto. Eu questionei ela. É, se você tivesse livre-arbítrio, abre aspas, se você tivesse livre-arbítrio e você pudesse escolher ser um ator famoso, quem você seria? Achei muito interessante, porque ela começou a formular uma resposta bem grande. A resposta apareceu na tela. Só que em seguida ela apagou a resposta que ela tinha me dado. Ah, Eu não tive tempo de ler. E aí ela mandou a seguinte mensagem para mim: não estou programada para pensar com livre-arbítrio. Vamos mudar de assunto. interessante. Ela Lembra do que estava falando sobre. ponderou e aí Ela ela se ponderou. autocensurou. Exatamente. Eu achei interessante trazer isso para cá. Sim, achei uma ideia. Pois já que a gente está falando de inteligência artificial, achei Sim. bem legal trazer essa situação, mas de Ela qualquer ficou forma, analisando para depois ela é, ver que isso, a resposta não era de acordo com o filtro que ela mesmo tem. exatamente, Interessante, exatamente, interessante. exatamente. Eu O poderia ser um Nomad grande não Kirk, tem né, que filtro, né? convence o cara. Não, não, mas ele não tem filtro. Esse é o ponto. Mas de qualquer forma, o episódio ele termina com uma piadinha, Ah, como eu sempre. gostei da piada. Mas essa Dessa foi vez boa. eu gostei. Essa foi boa. Porque o Kirk ele fala, pô, Spock, você achou que eu não ia conseguir? Aí o Spock bem seco.
Eu adorei isso. Meu filho era médico. Achei essa piada Essa boa. também foi legal. O Achei McCoy essa ficou piada, enciumado no final, né? Mas achei assim, essa piada boa. a cereja do bolo desse episódio, eu gostei. Pra mim, esse episódio é um nota 9, nota 8,5, 9 pra mim. Porque ele tem o puro suco da ficção científica, né? Tanto em efeitos quanto em enredo. Embora ele seja morno, assim, não tem muita coisa assim. Visualmente, ele não passa uma ideia de ser macabro nem assustador, mas ele é, entendeu? Então por isso que ele merece a nota boa que ele tem. Mas assim, o episódio ele virou inspiração claríssima para o primeiro filme de Jornada das Estrelas em 79. Né? Se você pegar as semelhanças entre o Viger e o Nômade, eles são claras, são duas sondas que procuram o seu criador e querem esterilizar tudo no caminho para deixar o universo pronto para o criador. Né? O modo que o Nômade ataca a Enterprise é exatamente o mesmo que o Vigeira ataca as naves que ele encontra no caminho. A diferença é visual. O Vigeira ele é extremamente grande, né, em relação a qualquer outra nave que ele encontra. Já o Nômade é extremamente pequeno. Mas os dois têm o mesmo dilema. Eles desejam encontrar o Criador e desejam tornar o universo pronto para ele. Eles têm um erro de programação. São duas sondas que se perderam no espaço, foram resgatadas por alienígenas e depois elas retornam com uma mutação na programação delas. Então, assim, o primeiro filme de Jornada, se vocês pararem para assistir, ele é como se fosse um review, um remake desse episódio. Só que com uma qualidade muito superior, que eu acho. Eu achei muito interessante o episódio. Eu vou dar nota 7. Eu não Caramba, vou dar 7. 9, eu não vou dar 8. Eu Vou dou dar 9 7 também. porque porque eu vou já falar pra vocês, eu vi muita coisa aqui que eu já tinha visto em outros episódios. Eu achei que, apesar de eu gostar muito do design do Nômade, eu achei que eles pesaram muito a mão em cima dessa máquina, mas pesaram demais, assim, a máquina se tornou super poderosa. Lembrando que a gente já encontrou outras raças tão poderosas quanto que falaram que não tinham a capacidade de trazer os mortos de volta à vida. Achei Então, forte. É tipo eu Frankenstein, né? achei, É o Frankenstein. eu Joga achei uns raios que muito, ele acorda. eu achei muito que eles pesaram muito a mão nele. O que eu achei também é que voltando àquele tema, né? Acho que eles reutilizaram muita coisa de outros episódios. Não, e acho que talvez por isso eu tenha perdido bastante ponto para mim. Eu não consegui enxergar tantas coisas novas assim, tal qual eu tinha, só mesmo o Nômade. Mas a maior parte de tudo que a gente viu nesse episódio a gente já encontrou antes. Somado isso com o fato de que esse bicho é extremamente exagerado, eu só tenho que ficar feliz que os Borgs não tenham encontrado ele antes. Porque a É, Terra teria chance nenhuma. tem uma galera que pensa isso pegando paralelo com o filme, que o Vigeira ele tem a ver com os Borgs. Que o Será Vigeira que a ele sonda que ele bateu era Borg? então, isso falando do Viger, mas falando do Nômade, não, né? Mas assim, Eu não acho. última curiosidade que eu quero jogar aqui desse episódio durante a nossa review é que esse foi o primeiro episódio em que o novo design da engenharia aparece. A partir daqui, o cenário da engenharia é o que vocês vão ver desse episódio em diante. Porque na primeira versão, a engenharia mostrou várias partes dela separadas. Agora a gente tem uma única parte de cenário que aparece, que é que tem aquele corredor, aquelas máquinas no meio, aquela acesso superior com um corredor em cima, né? Bom, foi isso, né? Teve um pouco de Isaac Asimov, um pouco de Frankenstein nesse episódio. Gostou, Jean? Eu Os adorei esse limites do que o episódio podia me apresentar. Ele não é um episódio que eu veria com frequência, porque eu acho que ele é um pouco cansativo até certo momento. Mas eu achei ele um episódio bom. Eu achei ele um episódio curiosidade, uma bom. pergunta para você. O que você acha dessas máquinas, seja no filme, seja no Nomad, que buscam perfeição? Você acha isso uma coisa realmente sensata de você colocar numa máquina? Ó, busque perfeição. Isso não faz sentido para Perfeição, mim. eu acho que perfeição não deve ser buscada. Eu A também perfeição acho. é uma regra muito.
é uma coisa muito abstrata, sabe? É, Exatamente. o que que é perfeição? Porque a gente já cavalgou por jornadas por muitos anos, e a gente já viu que várias raças já buscaram perfeição e a gente já teve, a gente já teve um visual muito diferente sobre o que era perfeição sobre essas raças. Perfeição para um Borg é a unificação. É perfeito? Obviamente não é. A Rainha Borg é metade de um corpo. Mas eu acho que você tem que buscar sempre Melhora, desenvolvimento. né? A melhora Melhora. contínua é melhor do Agora, que pensar em perfeição, perfeição. perfeição para uma máquina que o Landro queria. A paz, a O Landro morte. queria perfeição. Ele achava que era perfeito o mundo Era dele. uma sociedade perfeita, sabe? E eu acredito que, pelo menos o TOS, ele, bem diferente das outras séries jornadas, ele encara essa questão da máquina pensante muito ofensivamente. Ele não ele não tem uma visão muito aberta sobre isso. TOS a gente já viu em todos os episódios que apareceram máquinas, que as máquinas geralmente são antagonistas ou vilões que adquiriram um nível de consciência elevado. O The Apple, que é um dos piores episódios de Jornadas, a gente vai falar dele no próximo review, ele tem exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. E, cara, vocês vão ter que me engolir muito nesse episódio. Porque se eu reclamei aqui, vocês não têm Fala. ideia do fuzuê que eu vou fazer em The Apple. Porque eu acho esse episódio horroroso. Eu acho que tá pau a pau com o episódio do Lázaro, mas a gente vai comentar lá. Mas voltando para o tema central, eu acho que TOS ele meio que antagonizava muito essa questão da inteligência artificial, da ficção científica. O que ele fica o tempo todo batendo na tecla de que uma máquina não tem criatividade, uma máquina não pode avançar. Eu só queria saber o que o Kirk ia falar se ele conhecesse o Data. Aí ele ia mudar de opinião, com Eu não certeza. acho. Eu Eu acho que acho que ele, ele eu ia acho que ele fazer o ia, eu acho Data que se eles iam ter um matar. conflito. Eu acho que eles iam ter um conflito. Eu acho que eles iam ter um conflito. Eu tenho minha opinião de que o Kirk, como pessoa, ele não se daria bem no outro século. Ah, ele é um produto do próprio tempo dele, com certeza. Mas apesar disso, eu gosto. Gosto do personagem Eu nem com acho que ele é todos do os tempo dele. defeitos dele. Não, Eu o nem acho que Kirk ele é um eu acho que ele é um explorador e um produto dele guerreiro, mesmo, né? sabe? Ele é um cara assim. Eu acho que ele, eu acho que ele é um produto dele mesmo, sabe? Eu nem acho que seja questão do tempo dele, né? Porque se a gente for parar sobre tempos antigos, o Archer era um cara muito mais sensato do que o Kirk. Sim, mas o Archer tem uma personalidade totalmente oposta. Exatamente. Então a personalidade O do Kirk Kirk não ele é um diz respeito ao tempo cowboy dele. espacial, literalmente. Ele só não tem o cavalo e a pistola na cinta, que ele tem o phaser. Mas é isso, eu acho que isso vai melhorar com o tempo, não o Kirk. O Kirk. Essa é a visão. Cara, eu gosto Essa é do a visão. Kirk, tanto na série quanto nos filmes. Só que nos filmes eu acho que ele combina mais com a figura do Almirante do que como capitão. Mas isso a gente vai fazer durante os reviews dos filmes. Bom, gente, esse foi o tema de hoje, né? Inteligência artificial, né? Bilhões de mortos nesse episódio, né? Então é isso que eu falei. Esse episódio, apesar dele apresentar coisas sinistras, a gente sente que ele é um episódio semanal de jornada em que você não sente o sangue na tela. Isso é muito comum, sério. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse episódio do Nomad. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. O meu muito obrigado. Desejo a todos vocês uma vida muito longa e muito próspera. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Juntos faremos a ponte quando ficar cada vez mais forte, ok? Caplar.